estas inquietações que nós jovens temos estão todas muito relacionadas com o autoconhecimento e então este ano estarmos a fazer este caminho de trabalhar uma virtude de cada vez e também depois perceber como é que elas se combinam umas com as outras, acho que tem sido ótimo para que cada um possa crescer e caminhar. Acho que também é importante referir que a maior parte destas pessoas que estão nestes coros não têm formação musical nenhuma. Se temos uma ou duas pessoas, no máximo 5 pessoas com formação musical, de mais de 100 já é muito. Damos também muita liberdade na reunião deles falarem, ou seja, não queremos que seja uma catequese que nos podem evitar assuntos, mas sim eles para falarem entre eles e debaterem assuntos e nós vamos moderando um bocadinho a temas. Na liturgia não é tão importante aquilo que é a exímia execução musical, não é? Portanto, não é disso que se trata. Perfeição, é acima de tudo a profundidade espiritual que depois se consegue colocar. Isso depois também se sente da forma como se canta, da forma como se toca. Eu acho que é muito essa experiência que quem nos visita acaba por ter. E eu acho que esta mensagem é extremamente válida para as pessoas da comunidade. Não tenham medo de se envolver, não tenham medo de se comprometer. Nem sempre vai correr bem. Vai de vez em quando vai haver uma chatice. Mas no final do dia, eu acho que o Senhor está connosco e faz-se visível também no trabalho que nós fazemos. De repente nós estamos reunidos e de repente vem um grupo grande, a Madalena, o Padre Miguel, começa tudo a encher, é giríssimo. E eles começam logo a brilhar, os olhos. Eles conhecem-se, alguns conhecem-se, é muito engraçado. Venha mais vezes. Exatamente. Olá e muito bem-vindos ao podcast Somos Todos Parede. E hoje vamos apresentar mais 3 equipas pastorais da nossa paróquia da Parede. E temos comigo então a equipa pastoral da Juventude, a equipa da pastoral da Liturgia e a equipa da pastoral sociocaritativa. E agora vamos então apresentar-nos e vamos então conhecer um bocadinho mais sobre estas equipas. Ora, muito bem, então para começarmos eu gostaria que se apresentassem, uma apresentação muito simples, basta dizer o vosso nome, qual é a equipa, em que pertencem e depois se quiserem também falar apenas um bocadinho, como digo é uma introdução apenas para quem está em casa então ficar a conhecer um bocadinho mais e se calhar, Rafael, não me levas a mal, mas se calhar começa hoje. Senhoras. Exatamente, então pronto, começa então com a Margarida. Então eu sou a Margarida, tenho 24 anos e estou em representação da Pastoral da Liturgia. Faço parte dos coros da Paróquia da Parede e do Mortal e pronto, aqui um bocadinho mais desfalcada na parte dos acólitos, dos leitores, dos ministros da comunhão, que fazem todos parte desta pastoral, mas és uma boa vamos ver representante. como é que corre. É uma boa representante. Os coros também são uma parte muito importante na nossa paróquia. Portanto, bem-vinda, Margarida. Obrigada por estares aqui connosco. Rafael, então, Olá. agora bem-vindo e apresenta-se então. Meu nome é Rafael Pelote, tenho 55 anos, sou casado há 30 anos, tenho 2 filhos, estou na paróquia da Parede, eu sou original de Lisboa, estou na paróquia da Parede há 30 anos, desde que vim morar para a Parede, mas antes disso já cá vinha nos meus tempos de namoro e desde então tenho estado sempre mais ou menos envolvido, umas vezes mais, outras vezes menos, agora bastante mais, com a vida paroquial e com a nossa comunidade. Estou aqui em representação da equipa pastoral sociocaritativa, mas posso ajudar aqui um bocadinho a Margarida, porque também sou o ministro extraordinário da comunhão, portanto estás acompanhada com alguém também da liturgia. Afinal. Havia outro. E também ajudei a arrancar com a pastoral da comunicação, provavelmente lembrar-te-ás disso desde o início, e também com a pastoral da família. Também temos aqui gente que esteve no início da pastoral da família, portanto, sim, já tenho alguns quilómetros de pastoral. Nas equipas pastorais, não é? Exatamente. É quase um polvo, não é? Estás aí com os teus tentáculos em muitas equipas pastorais, o que é ótimo. É. Obrigada. Muito bem, então passamos então agora aqui para a equipa que temos mais participantes, que é ótimo, que é a equipa pastoral da Juventude, e se calhar começa então com a Helena. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Helena, casada com o Manel. Tal como o Rafael disse, tivemos aqui há alguns anos, os últimos anos, mais na pastoral da família, a dar lá uma ajuda. E somos casados há 21 anos e temos 5 filhos, muito queridos. E neste momento estamos a abraçar outro projeto, que realmente é da equipa da pastoral da Juventude, com muito gosto. Começámos realmente na pastoral da família, ainda estamos na pastoral da família,
mas entretanto este ano foi-nos solicitado, pedido aqui pelo Padre Miguel, que dessemos um apoio com os jovens, os mais novos dos mais velhos, os jovens do pós-crisma. Então estamos nesta missão, este desafio com estes jovens. Muito bem. Obrigada, Manuel e Helena. Madalena. Pronto, eu sou a Madalena, tenho 27 anos e tenho estado assim mais envolvida na paróquia aqui da Parede, mais ou menos há 5 anos, foi assim, pós-Covid. Pronto, e desde essa altura que tenho estado muito envolvida com o grupo de jovens. Pronto, depois também dou catequese, mas hoje a representar mais a parte da juventude com o grupo de jovens. A Helena e o Manel estão com os mais novos dos mais velhos, eu estou mais com os mais velhos dos mais velhos. Gostei. E estiveste muito envolvida também na parte da Jornada Mundial da Juventude também. É também verdade. foi um Ela acontecimento foi, juvenil. É verdade, muito importante, não é? É verdade, foi muito trabalho, mas... E durante quanto tempo foi a preparação até acontecer a jornada? Assim, do teu, não é? Da vossa equipa? Pronto, eu não entrei na equipa logo desde o início, mas eu acho que tive um ano e meio, acho que um ano, por volta de um ano. Antes, não é? Antes de acontecer. Sim, antes de acontecer. Pois, exatamente. Sim, era muita logística para preparar, portanto foi preciso tempo. Muito bem. E depois temos também aqui o nosso Padre Miguel, não é? Que ficou um bocadinho de parte na apresentação inicial, mas está cá, obviamente. Muito bem, claro que sim. E pronto, a acompanhar um bocadinho também todo este trabalho pastoral que procuramos fazer. Já no outro episódio tínhamos percebido um bocadinho o que é que isto significa, do trabalho pastoral que a paróquia faz, que a comunidade faz, e assim hoje vamos ter a oportunidade de descobrir o que é que são estas 3 equipas e qual é que é o trabalho que desenvolvem. Ora, então agora vamos conversar com a equipa pastoral da juventude e vamos então perceber ainda mais sobre que tipo de atividades é que vocês fazem então, com os nossos jovens da comunidade. Imaginem que um jovem está agora a assistir-nos em casa, no seu telemóvel, e pensa assim, mas que atividades é que uma equipa pastoral faz? Sim, pronto, ok, posso começar. Acho que a Pastoral da Juventude engloba várias coisas, várias atividades dentro da nossa paróquia, que vão desde o grupo de jovens, que depois tem estas 2 vertentes que já mencionámos, os mais novos e os mais velhos. Depois temos também os escuteiros e o grupo de teatro. Está certo, não me falta nada. E pronto, portanto, no fundo, um jovem assim na fase de pós-crisma... Pós-crisma, quantos anos é que é? Para Está quem connosco. não souber. Sim, exato. Pós-crisma, normalmente o crisma é feito no 10º ano, portanto, a partir do 11º e até acabar o secundário, temos este grupo que o Manel... 16, 17, 18, por aí. Temos este grupo que o Manel e a Helena estão a acompanhar, não é? Estamos nós e está um outro casal, a Inês e o Jorge também. Sim, Tem sido... Posso contar já um bocadinho o que é que é? Agora podes contar. Boa. Pronto, e nós reunimos sempre 15 em 15 dias, mais ou menos. com outro casal, que nós, esta equipa são 2 casais, sou eu e a Helena, o Jorge e a Inês. Penso que já conheçam o Jorge e a Inês também. E alternamos entre as nossas casas. A nossa casa, uma quinzena é a nossa casa, na quinzena seguinte é a casa do Jorge e da Inês. E começa sempre com a missa às 7 da tarde, sábado, que depois da missa então dirigimos para a casa de cada um. E então aí fazemos um jantar, no fundo, para se confraternizar entre eles e conhecerem-se e darem-se e criarem relação aos poucos entre eles. Muito bem. Entre eles e connosco também. Pois realmente nós também vamos criando um vínculo com cada um deles, é muito engraçado. Depois há sempre um tema que nós este ano, como foi arrancou este ano esta divisão entre o grupo grande, não é? Nós estamos com estes mais do secundário, digamos, e então começámos a pensar que realmente o que é que nós tínhamos de facto um plano já montado, mais ou menos, combinado mais ou menos aqui com o Padre Miguel e tudo o que é que vamos fazer, como é que é, o programa todo, mas depois não há dúvida que temos que ajustar também a quem temos à nossa frente e de facto nas primeiras reuniões nós percebemos que havia vários temas e vários assuntos que inquietavam alguns destes jovens, então tentámos que deitassem cá para fora e que realmente e começámos a tentar ir respondendo e tentar ajudá-los a encontrar aqui sentido em todas estas
estes As suas preocupações, preocupações individuais e as coisas às as vezes suas necessidades. necessidades também, dúvidas que tinham também, e pronto, e consideramos que realmente é uma fase importante a seguir ao crisma, agarrar cada vez mais a fé. A fé não pode nunca ser uma coisa superficial, senão de facto nunca é agarrada, não é? É uma coisa que fica no ar como se fosse quase uma nuvem, uma coisa, não. A fé é para nós, para que no fundo cada um destes jovens e nós próprios também, que isto contagia todos, não é? E acabamos por ser todos movidos por todos estes temas que nestas reuniões a seguir ao jantar temos também. No fundo nós crescemos todos, este crescimento da fé leva-nos a enfrentar tudo com alguma seriedade, ou pelo menos a tentar levar a vida com seriedade, tentarmos perceber porque é que cá estamos, para onde é que caminhamos. O compromisso é fundamental aqui, obviamente, e pronto, e tentamos incutir isso nestes jovens, de vez em quando junto. E damos também muita liberdade na reunião deles também. falarem, Claro. ou seja, não queremos que seja uma catequese que nos podem debitar assuntos, mas sim eles para falarem entre eles e debaterem assuntos, e nós vamos moderando um bocadinho os temas. Muito bem. E nesse vosso contexto, não é? Quando vocês estão presentes com os jovens, quais é que vocês têm sentido que são os principais desafios que eles sentem enquanto jovens nesta sociedade hoje em dia? Os principais desafios é muito as preocupações diárias deles, das vivências entre amigos também, as dificuldades de relacionamento, de estudos, as preocupações com os testes, com os exames, mas são coisas naturais da juventude, não é nada assim uma coisa empírica e muito aprofundada, não é? É um bocado isto que nós tentamos, o facto de muitos deles virem de pais separados, também temos essa atenção, essa preocupação, ver se precisam de porque é sempre necessário colmatar algumas coisas que eles não têm em casa, porque a verdade é que quando os pais estão separados, num lado falta a mãe, do outro lado falta o pai. Portanto, nós tentamos perceber e ir ao fundo das questões para tentar colmatar E aqui, relativamente a estes casos também, começámos a perceber que alguns não podiam ir a estas reuniões, estes encontros, porque ou estavam no pai, que vivia em Lisboa, ou na mãe, que vive mais longe, não sei eu. E então tentámos também individualmente tentar perceber porque é que estavam a faltar e pronto, e tentar arranjar aqui uma forma de marcar as reuniões de forma a que eles pudessem também ter essa facilidade. Enfim, vamos. É um dia de cada vez e vamos, mas é um caminho muito bonito e, enfim, espero que dê muitos frutos também para todos, para eles e para nós. Até porque há um desafio, desculpa, Helena, nisso que dizias, Helena, de tornar a fé o mais palpável possível, porque muitas vezes, eu pelo menos vou reconhecendo isso, os jovens têm essa dificuldade depois de que a vida da fé toque o seu dia-a-dia concreto, não é? Sim. Toque os desafios, como é que estes desafios que o Manel falava, que são os desafios que os jovens enfrentam no seu cotidiano, o que é que isso tem a ver com essa fé que eles dizem acreditar, não é? Portanto, como é que nós fazemos com que uma coisa toque a outra e se torne concreto, se torne real e por isso traga essa seriedade da qual falavas à vida, Helena? Sim, eu ia comentar que acho que é giro vermos também como há questões diferentes para os mais velhos, pelo menos eu sinto isso, e enquanto também uma das jovens mais velhas, acho que muitas das inquietações que depois começamos a ter, quando começamos a crescer, também passam muito pela parte mais vocacional e percebermos a que é que somos chamados, não é? E como é que podemos servir mais a igreja, e como é que podemos construir mais a igreja. E eu acho que é muito giro porque nós, no grupo dos mais velhos, tentamos ir tocando nestas coisas. E esta parte da construção da igreja é uma coisa que se calhar me passava um bocado ao lado antes de me juntar à paróquia e que com o grupo de jovens tem tornado uma coisa cada vez mais concreta, como o Padre Miguel dizia. Lá está, porque temos propostas muito claras que vamos fazendo ao longo do ano. E é ótimo ver como também vamos tendo muitas pessoas a aderir a essas propostas, desde os coros que a Margarida também vai falar mais tarde, de certeza, e fazermos
noites de voluntariado em que vamos para Cascais partilhar refeições com pessoas mais necessitadas. Acho que passa mesmo, tentamos mesmo ter uma grande diversidade de encontros para que também possamos tirar o máximo de frutos possível e para que seja tudo muito mais rico. E foi esta diferença que a Madalena dizia, também que nos levou a separar, se calhar é uma palavra forte, mas a dividir o próprio grupo, atendendo àquilo que são os desafios e as preocupações de cada uma das faixas etárias, porque de facto as preocupações de um jovem de 16, 17 anos são muito diferentes de um jovem de 24, porque estão em fases diferentes da vida, porque a maturidade é diferente. E, portanto, ainda assim, procuramos também manter o contacto entre os mais velhos com os mais novos dos mais velhos. Assim é que tínhamos dito há bocado, não é? Portanto, e manter a relação entre eles, porque acreditamos que a troca de experiências também é muito importante e ajuda os mais novos a crescer e ajuda também os mais velhos a fazer caminho para percebermos que somos todos uma unidade, somos chamados a viver em comunhão, ainda que tenhamos depois atividades mais adequadas a cada um dos desafios da sua Fazemos faixa estes etária. encontros, como de repente nós estamos Pois é. reunidos e de repente vem o grupo grande, a Madalena, o Padre Miguel, começa tudo a encher, de repente é Os giríssimo. miúdos começam logo a brilhar, os Não é? olhos. Eles conhecem-se, alguns conhecem-se, é muito engraçado, gosto muito. Venha mais vezes, olha. Temos que... Exatamente. Mas ainda já nos temos juntado várias vezes, Sim, até. sim, é verdade. Pai, uma vez por mês, mais ou menos, juntamos. Bom. E como é que os jovens então podem participar mais ativamente nas atividades da igreja? A Madalena partilhou agora, não é? Partilhaste agora 2 atividades, mas será que vocês podem falar e explicar um bocadinho mais que outras atividades é que vocês fazem para também chamar um bocadinho mais os jovens que estão lá a ver-nos daquele lado? Sim, claro. Acho que a primeira coisa é dizer que estes grupos que começaram no início do ano não são nada estanques e, portanto, quem quiser entrar é só dizer, Aparecer na missa das 7. Exatamente. É isso. De sábado, não é? Quem De quiser entrar, sábado, só tem que bater à porta. 7 de sábado. 7 da tarde de sábado. Exatamente, nós estamos sempre prontos. Se tiverem dúvidas a quem se dirigir, subam ao coro alto que encontram ajuda de certeza. Mas, portanto, sim, temos estes 2 grupos. As pessoas jovens que também tenham mais o lado artístico e do teatro também se podem juntar ao grupo de teatro, se calhar para os mais novos até os escoteiros. E pronto, acho que esses são assim os grandes grupos que esta pastoral da juventude tem e é isso, acho que Sim, e quem queira no fundo fazer reflexão e partilha de vida, no fundo os grupos de jovens acabam por ser muito isso, não é? Esta interação entre gente muito diferente, mas que tem este propósito de aprofundar a fé e de fazer caminho em conjunto. Por isso acaba por ser um sítio onde há mesmo espaço para todos e temos testemunhado isso ao longo deste ano. Tem aparecido muita gente diferente à procura de uma proposta de caminho e depois encontra nos grupos de jovens esse espaço que andava à procura. Sim. A Helena e o Manuel explicaram mais ou menos como é que era o grupo dos mais novos. Não sei se faz sentido também explicar os mais velhos para também saberem. Faz todo sentido. A estrutura é muito parecida ao que a Helena e o Manuel disseram em relação ao grupo dos mais novos. Portanto, começamos com missa às 7 no sábado, 7 da tarde. E temos um grupo que se junta às 6 para ensaiar o coro. Portanto, quem gostar de cantar também é muito bem-vindo às 6 no coro alto. Pronto, e depois também jantamos todos juntos. Nós, como não temos nenhum casal à frente do grupo, cada um traz a sua marmita e normalmente jantamos no andar no -1, por baixo da igreja. Mas pronto, é isso. O momento do jantar é convívio, para as pessoas se conhecerem, para criarem relações. E depois temos sempre um tema também que normalmente é preparado por um grupo de 2, 3 jovens, sempre com o apoio do Padre Miguel. E pronto, esse tema é falado depois durante a reunião e tentamos acabar também sempre com um momento de oração. Mas pronto, portanto, é um bocadinho isto. É uma boa dinâmica, parece uma boa dinâmica. Sim, até porque a abordagem do tema, como dizíamos há bocado, procuramos que seja o mais diversificada possível. Às vezes vemos um filme, ou outras vezes temos uma atividade fora, no fundo para ajudar a abordar o tema nas suas várias vertentes, não é? Não é apenas um encontro expositivo onde alguém vem falar, onde os jovens vêm falar acerca do tema, mas costumamos ter testemunhos de gente que nos vem falar
de algumas coisas que nos ajudam a aprofundar esse tema, os vídeos que já falei, uma ida a algum sítio. Portanto, esses são encontros assim muito variados. Sim. E este ano estamos a trabalhar as virtudes, que também têm sido bonito, e eu acho que estas inquietações que nós jovens temos de a entrada no mundo do trabalho, a vocação, estão todas muito relacionadas com o autoconhecimento, e então este ano estarmos a fazer este caminho de trabalhar uma virtude de cada vez e também depois perceber como é que elas se combinam umas com as outras, acho que tem sido ótimo para também para que também cada um possa crescer e caminhar, como o Paulo Miguel dizia há bocado. Muito bem. Muito obrigada pela partilha. Acho que agora os jovens já ficaram mais esclarecidos, não têm desculpas agora para não virem, depois desta explicação fantástica, não é, da nossa equipa pastoral da juventude. Se os jovens quiserem conhecer rapazes simpáticos, raparigas bonitas, venham que estão... Tu sabes como... Sábado à noite, carinhoso, sábado à noite. O que há de melhor? Exatamente, o que é que há de melhor para fazer no sábado à noite? Exatamente. Muito bem, parece muito bem, sim senhora. Então passamos agora aqui para a equipa então, da Pastoral da Liturgia, com a nossa representante, a Margarida. E eu gostaria, pronto, eu sei que estás mais pela parte dos coros, não é? Mas eu gostava muito que falasse um bocadinho então só sobre a Pastoral da Liturgia, porque eventualmente as pessoas podem não entender o que é, não é? O que a equipa da Pastoral da Liturgia faz, qual é o seu papel dentro da igreja, não é? Como é que contribui também para as celebrações, porque acaba por ser o papel mais visível, não é? E gostaria então só um bocadinho, se pudesses partilhar connosco. Sim, pronto, como eu expliquei na minha apresentação, a Pastoral da Liturgia é constituída não só pelos coros, mas também pelos ministros da comunhão, os leitores e os acólitos. Pronto, e todas estas partes ajudam a tornar a celebração mais rica, e acompanhar todos os momentos da celebração para que a Assembleia em si perceba cada parte com o seu peso e a sua representação. Portanto, é um bocadinho isto. Pronto, não consigo explicar muito bem como é que se dividem os leitores, como é que é a organização dos leitores, dos acólitos, dos ministros da comunhão, aqui do Rafael, se calhar ele consegue falar um bocadinho mais sobre isso, mas dos coros em si, portanto, somos muitos coros. Começámos pequeninos, há uns anos, uns 5 anos, que temos vindo a crescer, e hoje somos alguns coros, já ao sábado à tarde, ao sábado de manhã, ao domingo de manhã, ao domingo à tarde. Acho que é isto. E depois também os do Mortal, à tarde e de manhã ao sábado. Sim, há uma equipa ao domingo de manhã, não é bem quer dizer, não estou a ser justo. Há um coro de pessoas estáveis da comunidade, mas aqueles que vão regendo, dirigindo o coro, é que vão variando numa equipa. Muito bem. E depois ao sábado à tarde no Mortal é que temos mesmo um coro mais organizado. Exato, pronto, porque ainda estamos aqui a gerir, temos pessoas suficientes para formar mesmo coros para todos estes horários, que ainda são bastantes. Mas pronto, temos vindo a crescer e tem estado a correr bem. O coro a que eu estou mais à frente, ou dirijo mais, é o coro dos jovens, que é, como a Madalena já referiu, ao sábado à tarde, às 7, ensaio às 6, portanto, se algum jovem estiver a ouvir e quiser juntar-se, está sempre aberto. Em conjunto com o Gui, que também está comigo a assumir este coro, e foi um projeto que começou acompanhado com adultos daqui da paróquia que pegaram em nós e viram potencial e pronto, começaram a formar este coro connosco e a ajudar-nos a perceber como é que deveríamos fazer para posteriormente sermos nós a assumir o coro, portanto com todos os cuidados que devemos ter com as celebrações. Muito bem. Acho que é isto. Muito bem, está ótimo, está ótimo. Então, e agora será que nos pode explicar então um bocadinho a importância então dos coros nas celebrações, ou seja, não é? Neste momento tão importante, não é? Sim. Pronto, não só ajudam a viver melhor as celebrações, os momentos das celebrações, como já expliquei, ter o cuidado de perceber a diferença de um cântico de aclamação do Evangelho, que é um cântico por norma mais alegre, mais pronto, como se diz, aclamação, ou a diferença de um cordeiro que deve ser mais calmo, mais retraído. Todos os momentos da celebração têm
diferentes aspectos que devemos ter cuidado, e acho que a música ajuda muito a isso e ajuda as pessoas que não percebam tanto desta diferença de momentos a sentir, não é? Acho que todos sentimos a diferença de ouvir uma música mais mexida ou uma música mais calma, e até nas palavras que são ditas de perceber esta diferença. Resumindo isto um bocadinho que eu acabei de falar, acho que há assim 4 pontos fundamentais que eu posso salientar desta importância dos coros, e para não me esquecer nada, tenho aqui à frente, mas passam pela participação ativa de todos, portanto, dos que estão no coro e da Assembleia em si, ao cantar, ao ouvir com atenção as músicas, portanto, acho que potencia a sua participação, a experiência espiritual que fica enriquecida com a música, um sentido de unidade quando estamos todos a cantar o mesmo, estamos todos a dizer o mesmo, e a beleza na liturgia, portanto, a beleza na celebração. Acho que com música fica sempre tudo muito mais bonito. Sim, a arte está a ajudar-nos, não é? A tocar o mistério de Deus. Sim. Sempre. A Maria já agora estava aqui a ouvir-te e acho que era bonito se calhar partilhar também a experiência que tem sido o coro paroquial, não é? Porque se é verdade que há muitos coros e muitas celebrações, porque nós procuramos que as celebrações de domingo, pelo menos essas, tenham essa animação musical que é tão importante para a celebração, como dizias, mas a experiência do coro paroquial também tem sido um grande desafio. Sim. Pronto, agarrei mais a sério este ano o coro paroquial, com a ajuda, lá posso dizer nomes, não é? Acho que também merecem a ajuda da Manela, do João Pio e do Gui, e temos estado aqui os 4 a agarrar essa experiência. Pronto, para quem não sabe, os coros paroquiais o coro paroquial é a junção de todos estes pequenos coros, das pessoas que participam e que se juntam para celebrações maiores ou que se devem ter um destaque maior, dizendo assim, tanto seja na Páscoa, no Natal, nas celebrações dos crismas, vamos nos juntando nestes momentos, nas solenidades, momentos maiores, e para que seja uma coisa mais solene, mais enriquecida, e portanto temos-nos juntado e tem sido um desafio maior, pronto, porque é mais gente, mais cânticos mais difíceis, mais complexos, sempre a 4 vozes normalmente, e portanto exige sempre mais trabalho, não só de ensaios, como mesmo gerir esta gente toda, instrumentos. Com sensibilidades diferentes também, sim, não é? Sim. Depois sim. Cada cor também tem a sua sensibilidade própria, não é? E acho que também é importante referir que a maior parte destas pessoas que estão nestes coros não têm formação musical nenhuma. Não são profissionais, não são é? de todos. Se temos 1 ou 2 pessoas, no máximo 5 pessoas com formação musical, de mais de 100 já é muito. Portanto, é muito bonito depois também ver o trabalho que conseguimos fazer com estas pessoas que não têm essa formação, mas que têm o gosto e que têm a boa intenção de ajudar e que conseguem fazer coisas muito bonitas. E eu saio muitas vezes lá de cima do coro alto e recebo elogios de muitas pessoas da Assembleia de como o coro foi bonito, e cheio de pessoas que não têm essa experiência e essa... É verdade, e muita gente que nos visita pela primeira vez, durante essas cerimónias mais solenes, saem de lá espantadas. Nunca imaginei. E acham que é um coro profissional, ou que são pessoas, e muitas vezes pessoas novas que gostariam de se juntar ao coro e perguntam se precisam ter alguma formação. Claro. E não, quase ninguém tem ali formação, nem eu que estou a assumir um coro tenho formação, e muita gente pergunta como é que podem fazer, e não é preciso nada, é só mesmo a vontade, não é? Não, e quem vem percebe isso que é na liturgia não é tão importante aquilo que é a exímia execução musical, não é? Portanto, não é disso que se trata. Perfeição, é acima de tudo a profundidade espiritual que depois se consegue colocar, e isso depois também se sente da forma como se canta, da forma como se toca. Eu acho que é muito essa experiência que quem nos visita acaba por ter, não é? Que se calhar não são as pessoas mais perfeitas do ponto de vista técnico, mas existe ali profundidade espiritual. É gente que reza, é gente que procura louvar a Deus através do canto e ajudar a Assembleia
a participar nesse louvor, e isso depois sente-se na pele e é muito bonita essa profundidade. Sim. E pegando um bocadinho, transpondo isso um bocadinho para os leitores, por exemplo, os leitores também passam por não são profissionais, não é? Não têm formação De leitura, de de- declamação, sim, o que exato. seja, não Mas é? a paróquia normalmente oferece uma pequena formação dos leitores e tem ali algum acompanhamento só para perceberem, pronto, serem acompanhados, não é? E perceberem o que é que devem fazer ou não, ou há pequenos cuidados que devem ter e portanto, não precisam de uma grande formação para conseguirem Claro. prestar esse serviço e ajudarem mais uma vez a Assembleia a acompanhar melhor, porque acho que há diferenças na leitura e nos textos que estamos a ler, e deve haver um cuidado especial com aquilo que estamos a dizer para transmitir, lá está, essa mensagem de melhor forma. E às vezes, novamente, mais do que do ponto de vista técnico serem irrepreensíveis na proclamação, é a forma como aquela pessoa mastigou primeiro aquela palavra e rezou aquela palavra, isso depois sente-se na forma como a palavra é proclamada, e acho que isso é o que mais rico existe naquilo que são os serviços da liturgia. Exato. Muito bem. Então agora eu tenho uma pergunta dupla. Eu gostaria muito de saber, já foste falando, já foste referindo ao longo, não é? Do que tu foste já dizendo, as alegrias e também alguns desafios, não é? De estar em frente, não é? E ter coros para liderar, não é? Mas eu depois também gostava de saber para além disso, não é? Portanto, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte seria mas mesmo assim, como é que depois também as pessoas que estão-nos a ver lá em casa, se quiserem também participar, como é que elas podem fazê-lo, não é? Ok. Pronto, desafios é fácil, não só acho que primeiro, partindo da base do compromisso, não podemos falhar, não é? Se assumimos, não só nós que estamos na organização, mas todos os que participam no curso, se há uma semana em que não aparece ninguém ou que não temos muita gente, a celebração fica sem música e as pessoas que vão à missa ficam sem esse apoio musical e perdem tudo aquilo que eu expliquei ao início que era importante e que a música trazia. Não vou repetir. Exato. Mas, portanto, primeiro que tudo, é a parte do compromisso e de termos, não podemos falhar, de assumirmos este serviço que faz parte das nossas rotinas. Portanto, para os jovens, então, se têm um jantar ao sábado à noite ou ao sábado à tarde, têm de se preparar, mas têm a missa. Pronto, é assim um bocadinho essa gestão. Mas desafios mais concretos, portanto, a escolha do repertório, que tem de ser normalmente alinhada com os textos, com as leituras de cada celebração. Lá está, faz sentido, não é? Se eu estou aqui a falar dos coros e depois começar a cantar uma música do Kim Barreiros, não faz muito sentido, não é? Portanto, os cânticos deviam ser sempre associados àquilo que estamos a dizer. Lá está, porque ao estarmos a cantar, estamos a rezar aquilo que está a ser dito. Portanto, as letras das músicas também têm o seu peso. Os ensaios, portanto, sermos regulares com os ensaios, termos aquela hora sempre antes da missa, fazemos esses ensaios. Em relação aos coros paroquiais, como são celebrações maiores, temos mais ensaios, não só uma hora antes da celebração, mas dias antes, portanto, o compromisso das pessoas também conseguirem ir a esses ensaios, e tem corrido tudo muito bem. As vozes, não é? As vozes e os instrumentos, lá, como eu disse, as pessoas não são profissionais, têm algumas dificuldades, o conseguir encaixar, pôr as pessoas confortáveis, porque muitas vezes, por exemplo, aparecem pessoas, no caso mais mulheres, raparigas, a dizer que têm dificuldade de chegar a notas agudas e, portanto, fazer esse equilíbrio, baixar tons se for necessário, e motivar as pessoas a aparecerem, principalmente. Que é talvez o maior desafio, mas temos conseguido responder, não é? Boa. Temos tido muita gente. É porque o ambiente é bom, de certeza. Tentamos com que seja, sim. Eu já agora gostava só de acrescentar. Claro, Rafael, força. Esta oportunidade que temos também de estar em contacto com a nossa comunidade através destes meios. Há um aspecto muito importante na pastoral da liturgia e muito em concreto com aquilo que é o Ministério da Comunhão, não é? Porque os ministros extraordinários da Comunhão, que também estão integrados na pastoral da liturgia, têm sobretudo visibilidade durante as celebrações eucarísticas, não é? Porque ajudam
do sacerdote, no fundo, na distribuição da comunhão. Mas há um aspecto que as pessoas muitas vezes não se apercebem, e é extremamente importante que o saibam, é de que eles têm uma missão bem mais importante e menos visível do que essa, que é o de poder distribuir a comunhão junto das pessoas que não podem ir às celebrações. Por uma razão de doença, por uma razão de impossibilidade física, enfim. Inclusive, nós, ministros extraordinários da comunhão, muitos de nós fazem apoio direto a lares, onde levamos semanalmente, distribuímos a comunhão junto daquelas pessoas que estão no fundo, residentes num lar e não é fácil para elas ir a uma celebração. Portanto, esse aspecto é um aspecto que muita gente não sabe, e nós estamos também ali disponíveis para servir a nossa comunidade, essas pessoas em concreto. Basta que as pessoas entrem, no fundo, em contacto com a igreja, com a sacristia, peçam esse serviço, e se obviamente estiverem dentro dessas condições, haverá seguramente um ministro da comunhão que levará a Eucaristia à casa delas e reza com elas e celebra com elas, e é também um momento, no fundo, de partilhar essa maravilha que é a presença viva de Cristo no sacramento junto dessas pessoas mais fragilizadas. Muito obrigada, Rafael, porque realmente é importante que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e que se saiba, não é? Que é algo Que é possível. E é bonito mostrar isto sempre, como o Rafael dizia, que a Igreja de facto não é aquilo que acontece dentro daquelas 4 paredes que nós estamos habituados a chamar de Igreja da Parede. Não é? É muito mais do que isso, e os ministros extraordinários da comunhão, na missão que têm, ajudam a que a comunidade consiga estar presente junto destas pessoas, que mesmo que fisicamente distantes, espiritualmente continuam unidas a esta comunidade. E assim há uma presença física da comunidade junto daqueles que mais precisam ou que por alguma circunstância da vida não têm a possibilidade de participar nas celebrações. Muito bem, ótimo. Por vezes até conseguimos convencer o Padre Miguel a ir celebrar, como ainda há uma semana e meia foi, ao lar onde eu mais diretamente apoio. O Padre Miguel foi, celebrou lá e foi uma grande alegria para eles poder ter lá a celebração eucarística no seu espaço. Essa presença com alguma regularidade nos vários lares. São muitos lares que acompanhamos também, mas procuramos que haja essa regularidade também ao nível da própria celebração da Eucaristia. Estava aqui a fazer uma reflexão engraçada com o que estavas a dizer, de levar Jesus Cristo à casa das pessoas, e o Evangelho está cheio de episódios em que são as pessoas que vão ter com Jesus Cristo e outros que é Jesus Cristo que vai ter com as pessoas. Portanto, é uma associação muito engraçada dos ministros extraordinários da comunhão levarem Jesus Cristo às pessoas e não ser as pessoas irem a Jesus Cristo. Há uma querida colega nossa, a ministra da Comunhão, que tem uma expressão que eu acho absolutamente deliciosa para nos caracterizar. Ela chama-nos os burricos de Deus. É bonito, é bonito. Isso por causa da entrada em Jerusalém que foi carregado. São os que carregam os nossos senhores. Os burricos. E nós como burritos, enchemos de nós próprios. Uau, mas afinal não é para Jesus, não é para nós. Mas o trabalho é sempre esse, na pastoral, especificamente na pastoral da liturgia, por isso é que lhe chamamos ministérios, não é? Porque tem a ver com alguma coisa que está ao serviço da comunidade, não é? Portanto, esta dimensão do serviço, quer nos coros, quer nos ministros extraordinários da comunhão, quer seja nos leitores, há sempre esta dimensão de quase de tornar-me pequeno para poder servir melhor os meus irmãos da comunidade naquele serviço específico. Muito bem. E então, a última parte, como é que a comunidade então se pode envolver nos coros, Eu acho que é mesmo aparecer e chegar e ver. Ou seja, pessoas que tenham esse gosto, mesmo não tendo essa facilidade e que queiram juntar-se aos coros, é mesmo, como a Madalena disse há bocadinho, subir lá acima em qualquer uma das celebrações e pedir para se juntar a quem esteja responsável por esse coro. Lá acima, referindo-me à Igreja da Parede, não é? A Igreja do Mortal é mesmo à esquerda do... Exato, à esquerda ao lado. Sim, mas é chegar lá e falar com alguém, ou dirigir-se ao Padre Miguel e perguntar como é que pode ser útil nesse sentido. Muito bem. E em termos da comunidade, da Assembleia, tanto quem está a assistir lá de baixo, no caso da Igreja do Mortal não é lá de baixo, não é? À frente, tentando, aparecendo se calhar um bocadinho mais cedo, em vez de ir mesmo em cima da hora da missa, às 19 ou às 11h30 da manhã, dependendo da celebração, aparecer um bocadinho antes e acompanhar o ensaio do coro, e consegue ir
pronto, acompanhando as músicas, e depois quando chegar a celebração já consegue participar um bocadinho melhor. Claro. Portanto, já conhece as músicas, já consegue cantá-las. Dar no ar da sua graça. Exato. E envolver-se mais, não é? Porque Exato. sabendo, nem que seja uma única, pelo menos já consegue Exato. acompanhar de alguma forma, Principalmente o salmo. O salmo Sim. normalmente é cantado pela Assembleia toda, é pressuposto que seja assim. E basta, normalmente, pelo menos connosco, nós tentamos ensaiar sempre no fim o salmo, para a maior parte da Assembleia já lá estar e conseguir ouvir e acompanhar na altura que seja cantado o salmo. não é? Isso. Muito obrigada, então, Obrigada. por teres-nos elucidado então sobre esta equipa pastoral, que também é tão importante, não é? E que eu gosto muito também. Que eu adoro cantar. Pronto, então. Já vai ao coro alto. De vez em quando dou um pezinho. Muito bem. E em último, mas não menos importante, temos então connosco o Rafael também da equipa pastoral sociocaritativa. E gostaria então que partilhasses connosco, Rafael, qual é a missão desta equipa pastoral? Muito bem. Obrigado. Genericamente, uma pastoral sociocaritativa concretiza ou ajuda a concretizar aquilo que nós chamamos as obras de misericórdia, não é? As Sagradas Escrituras, mas também a tradição cristã, são muito ricas naquilo que é o exercício da caridade, nas suas várias dimensões, seja espiritual, seja corporal, e sobretudo então o Evangelho de São Mateus é riquíssimo nisso, mas também as cartas de São Paulo, há muitas dimensões, mas a tradição cristã tem vindo a tornar a caridade como um dos pilares fundamentais daquilo que é a prática da vida cristã. E tudo isto atravessou 2000 anos de história e ainda hoje se materializa muito a sério naquilo que é a realidade das igrejas, não só católica, mas outras também, hoje em dia. E uma pastoral sociocaritativa tem exatamente esta missão, que é de tornar possível, de concretizar da melhor forma estas obras de misericórdia junto daqueles que efetivamente mais necessitam. Ora, a nossa realidade particular da Parede tem naturalmente muito a ver com a realidade da comunidade que também servimos, não é? Nós gostaríamos, enquanto pastoral sociocaritativa, de poder chegar a mais situações, mas por razões várias não somos, se calhar, capazes de dar o provimento a todas as dimensões das obras de misericórdia, sejam elas espirituais ou corporais, mas aquelas que são mais visíveis e aquelas que estão mais prementes na nossa comunidade, nós naturalmente tentamos fazê-lo, e tentamos fazê-lo através da organização e no fundo do aumento da eficiência e da eficácia, se é que eu posso usar esse tipo de linguagem aqui, de um conjunto de estruturas que já, muitas delas existindo na comunidade, e constituem, no fundo, respostas práticas que a Igreja e até mesmo outras dimensões que não necessariamente a Igreja colocam à disposição daqueles que mais precisam. Aquilo que nós fazemos é tentar, no fundo, otimizar esta combinação de fatores. Nós, na nossa comunidade, temos várias forças, digamos, visíveis daquilo que é a prestação de apoio social, outras menos visíveis, mas, por exemplo, temos o Centro Comunitário da Paróquia da Parede, com um foco muito forte nos mais velhos, portanto, na população sénior, onde temos valências como centro de dia, centro de convívio, apoio domiciliário, enfim, tentamos chegar, no fundo, àquelas pessoas que, dadas as suas necessidades específicas, podem precisar deste tipo de serviços. Depois temos também uma dimensão mais sociocaritativa junto daqueles que são mais necessitados economicamente, e temos a ação social, que engloba, por exemplo, uma mercearia social, uma loja social. Temos rendimento social de inserção através de um protocolo com a Câmara Municipal, portanto temos uma equipa de rendimento social de inserção na nossa comunidade. E depois temos também estruturas como, por exemplo, as conferências de São Vicente de Paulo, que têm uma
larguíssima tradição no apoio aos mais necessitados e que existem na nossa comunidade com presença tanto na comunidade da Parede como na comunidade do Mortal. E temos, por exemplo, a Associação Ânima, promovida, no fundo, por leigos, que na comunidade do Mortal tem feito bastante esforço para conseguir chegar àquelas pessoas que, junto da sua comunidade mais próxima, têm vários tipos de carências, não só carências mais de bens, mas também de outras necessidades, aí se calhar mais espirituais, culturais, tempo, companhia, etc, etc. Portanto, tudo isso são dimensões que uma pastoral socio-caritativa faz. Depois há algumas que não são tão visíveis e que nós também, de alguma forma, estamos presentes. Por exemplo, na visita a prisões, temos o diácono Carlos Batista, não é? Que está muito envolvido nessa dimensão da pastoral da saúde, que também é uma parte integrante da pastoral socio-caritativa. E também fazemos algumas visitas a pessoas que estão sozinhas, que estão desacompanhadas, que estão mais desprotegidas, através de programas como o programa Ao Seu Lado, para alguns conhecerão como Sementes de Esperança. Nós mudámos o nome agora há relativamente pouco tempo, mas é um programa que tem como objetivo exatamente prestar à comunidade que está mais desacompanhada algum tipo de apoio mais próximo. E depois há outros, enfim, grupos mais pequenos que vão fazendo coisas que, obviamente, podem ter menos visibilidade, mas que são muito importantes porque também envolvem pessoas práticas, concretas da nossa comunidade. Estou a pensar, por exemplo, no grupo Lançar Amor, que é um grupo de senhoras muito queridas que, por exemplo, no âmbito do centro comunitário, reúnem-se lá e vão fazendo desde mantas para pessoas que têm necessidade ou que passam mais frio, até, sei lá, olha, as decorações lindíssimas que nós temos às vezes nas nossas mesas, nos jantares, nos almoços comunitários. Portanto, todo este tipo de coisas são faces mais ou menos visíveis daquilo que é a dimensão socio-caritativa da Paróquia da Parede. É absolutamente incrível, porque eu não tinha noção que era isso. É incrível, não é? É muito, muito bom ficarmos a conhecer e pelo que tu disseste, ainda não são todas. Portanto, mas há é muitos muito... projetos na calha, mas isto, claro. Claro. Claro que já agora para A complementar, seara é grande, mas... e existe também, associada a estes grupos que o Rafael dizia, um conjunto de dimensões de voluntariado para que as pessoas se possam associar também a estas ações socio-caritativas que vamos procurando levar a cabo. Portanto, há grupos de voluntários associados a tarefas específicas que nos vão ajudando a suprir estas necessidades. Quando ela fosse perguntar como é que as pessoas se podem envolver, se calhar e vai ser. Porque ela vai perguntar isso, não sei, já perguntou toda a gente. Muito bem. E então diz-me uma coisa, Rafael, quais são as principais iniciativas que então é a tua equipa, não é? Pastoral Socio-Caritativa, vocês têm desenvolvido então para ajudar a comunidade? Olha, para além daquilo tudo que já falámos, não é? Há uma dimensão naturalmente espiritual que é importante e que nós também queremos sempre trazer um pouco para o nosso trabalho. Está-se a aproximar, à data em que estamos a gravar, o jubileu da Caridade, integrado, portanto, neste grande jubileu da Esperança de 2025. E ainda estamos a trabalhar um bocadinho na forma como em comunidade e sobretudo aqueles que são os agentes pastorais que trabalham toda esta dimensão vão querer de alguma forma participar. Agora, eu diria que há 4 grandes pilares naquilo que nós gostaríamos de fazer, e esses pilares assentam fundamentalmente nestas dimensões. A primeira é, claramente, obviamente, assistir aqueles que mais necessitam, não é? Seja material, seja espiritualmente, é estar próximo das pessoas. Mas, ao mesmo tempo que assistimos, há um segundo pilar que é fundamental também para nós, que é a autonomização. Para que muitas destas pessoas que, na prática, não necessitam de estar constantemente a ser assistidas, possam elas próprias também voltar a integrar de uma forma mais ativa a sociedade. Portanto, este autonomizar as
famílias e, em concreto, estes mais necessitados para estarem menos dependentes de terceiros, é uma dimensão com a qual nós gostaríamos também de ter, e temos, obviamente, através do centro comunitário, mas até dentro de outras formas também seria importante. Uma terceira dimensão tem a ver com a responsabilização da própria comunidade. Portanto, é para nós importante ser agentes de motivação e de ação junto da comunidade e integrá-la neste processo de assistência, através, como o Padre Miguel estava a dizer, do voluntariado ativo, da contribuição material, e nunca é tarde de recordar que, à data em que estamos a gravar, as pessoas vão começar a entregar o seu IRS muito em breve e podem oferecer 0,5% do seu IRS através das ferramentas que estão disponíveis, e é muito fácil, basta que ponham lá o número de contribuinte do centro comunitário. Vai passar no rodapé. É uma grande ajuda, exato. Está a passar neste momento. Ou através de programas como o Grão a Grão, que são contribuições monetárias também que permitem, no fundo, equipar e enriquecer a nossa mercearia social, ou a Missão Alimento, nos terceiros fins de semana, segundos fins de semana de cada mês, há uns grandes cestos à entrada da igreja onde as pessoas podem contribuir. Tudo isto são dimensões visíveis que, à escala da participação de cada um, contribui para esta responsabilização da comunidade. O último pilar é o da formação, que é naturalmente, quando trabalhamos com voluntários, é preciso também ajudar a formá-los, não é? Torná-los atentos, comprometidos, naturalmente, disponíveis. E isso faz-se também muito com a formação. Eu diria que é talvez um dos pilares onde neste momento nós estamos, se calhar, a dedicar um bocadinho mais de atenção. Mas lá está, é uma seara muito grande, os agricultores são poucos e pronto, e vamos tentando fazer aquilo que se pode, consoante também o Espírito Santo nos vai guiando. Muito bem. Então agora imagina que alguém que está do lado de lá, não é? E que ouviu, nos está a assistir, e que ouviu algum destes inúmeros projetos que tu acabaste de elencar agora, e se calhar houve ali uma coisa que ficou ali no coraçãozinho, a falar, aquele projeto se calhar poderia ser interessante, eu gostaria de participar. Como é que as pessoas podem ou contribuir ou então envolver-se com a vossa equipa pastoral? Muito bem. Há vários graus, há várias dimensões que as pessoas podem envolver. A primeira, como eu já disse, é através da contribuição anónima ou não para todas estes programas, no fundo, estas campanhas de angariação, seja através do Grão a Grão no centro comunitário, seja através da Missão Alimento, ou outras, a própria Ânima também faz o Cabaz do Amor. Portanto, há várias dimensões onde as pessoas podem contribuir de uma forma, enfim, voluntária, permanecendo, inclusive anónimas, se o quiserem fazer. IRS, etc. Tudo isso são dimensões que, à partida, estão à disposição e na proximidade de qualquer um de nós. O Padre Miguel há pouco falava, e muito bem, de um conjunto de programas de voluntariado ou de ações de voluntariado mais práticas que podem ser concretizadas. Ainda há relativamente pouco tempo nós fizemos um roadshow na Paróquia da Parede, nas suas duas comunidades, Parede e Mortal, onde mostramos à comunidade várias oportunidades. Elas podem passar por exemplo, apoio a várias equipas no âmbito do centro comunitário. Recolha de alimentos é uma coisa que é feita, por exemplo, neste momento, junto de alguns supermercados, que passa publicidade, são o Continente e o Pingo Doce. É importante fazer publicidade também às marcas que nos ajudam. E de facto, temos equipas que vão diariamente buscar sobras, e essas sobras são muito importantes para enriquecer também a nossa mercearia, exatamente. E isso é feito com o apoio de voluntários. Coisas como, por exemplo, o acolhimento, seja o acolhimento no centro comunitário, seja o acolhimento no próprio cartório da paróquia, na sacristia. Portanto, esse acolhimento é feito por voluntários que se podem oferecer para esse tipo de serviço. O Ao Seu Lado é feito fundamentalmente com voluntários, embora neste momento nós não estejamos ainda a abrir muito, porque estamos ainda a montar todo o processo de formação, e enquanto esse processo não estiver montado também não queremos estar a pôr as pessoas muito envolvidas enquanto não tivermos a infraestrutura para as poder acolher o melhor possível.
Mas se as pessoas se quiserem dirigir, seja ao centro comunitário, seja à sacristia, eu por acaso não trouxe, devia ter trazido um panfletozinho verde que nós temos, um folheto. Também vai passar. Exatamente. Onde... Agora está o panfleto a passar. Mas encontram no nosso site. Encontram Sim, no nosso site está encontram, lá, exatamente, no encontram na paróquiadaparede.pt. encontram no centro comunitário, é um folhetozinho verde, seja Muito voluntário, bonito. muito bonito, por sinal. Exatamente. E se o levarem convosco, têm lá muito mais informações e têm lá contactos para onde podem dirigir e nós tentaremos, na medida do possível, encaminhar de acordo com os interesses de cada pessoa, com a disponibilidade de cada pessoa, com o carisma de cada pessoa para aquilo que será efetivamente o trabalho mais adequado. Muito bem, muito obrigada, Rafael. Foi realmente uma apresentação fantástica, porque, como eu disse, eu não tinha noção. Como é o pitch? Mas é muita coisa, é muita coisa realmente. Ok, então agora, Padre Miguel, frente a frente, não é? Exato. Não, eu tenho aqui 3 perguntas que eu escolhi e gostaria muito de ter a tua partilha, não é? Então, eu gostaria de saber se poderias partilhar algumas histórias de como as pastorais ou estas equipas pastorais transformaram a vida de pessoas na nossa comunidade. Eu sei que devem existir muitas e deve ser difícil agora escolher, mas eu acho que poderia ser muito interessante, porque, por exemplo, a Bíblia, não é? São muitas histórias e são histórias que impactam muito, não é? Então eu pensei realmente existem histórias cá dentro, não é? Ou seja, dentro da nossa própria igreja, não é? Não precisamos de ir procurar muito mais longe. Então, se pudesses partilhar uma ou duas, ou uma impactante, que exatamente te lembres. Em termos de histórias concretas, tinha que pensar um bocadinho, mas eu diria que, e falando nós aqui da Pastoral da Juventude, já falámos da jornada, e a experiência da jornada para a nossa comunidade foi uma experiência muito rica, que tocou a vida de muita gente que estava, se calhar, mais à margem daquilo que é a vida da fé, ou melhor dizendo, à margem daquilo que é a vida da comunidade em si, e que encontrou na jornada essa porta aberta, escancarada, para se aproximar e para encontrar o seu lugar dentro da comunidade. Lembro-me de vários jovens que estão connosco e a fazer um caminho muito bonito de descoberta de Jesus, de redescoberta da fé. Até nos permitiu este ano criar um grupo de universitários que estão só a preparar-se para os sacramentos. Portanto, gente que na verdade tinha ficado, enfim, em algum estágio ou estádio algum limbo, da sua vida limbo. de fé e que a determinada altura, pelas circunstâncias da vida, alguns pela jornada, outros por outras experiências que foram fazendo, foram querendo saber mais, aproximaram-se da comunidade e neste momento têm feito um caminho de aprofundamento que trouxe um sentido diferente às suas vidas e continuam a percorrer esse caminho connosco. Isso para nós é uma alegria muito grande, ver que há muita gente sedenta à procura e que encontra na nossa comunidade esse espaço onde descobrem o seu lugar. Ao nível da pastoral sociocaritativa, portanto, do serviço ao outro, temos também muitos testemunhos de pessoas que, aproximando-se da comunidade, depois descobrem nessa forma de servir, de dar do seu tempo, uma realização muito grande para as suas vidas. Lembro-me de um testemunho em particular, de um casal que se tem envolvido muito também na nossa comunidade. Há vários, podia dar vários exemplos, mas este em particular, que às tantas sentiam-se sempre muito ocupados nas suas vidas, com muita coisa para fazer, e que agora que estão bastante envolvidos com os projetos da comunidade, dizem eles mesmos que nós estávamos ocupados, mas agora é que nos sentimos bem. Achávamos que não tínhamos tempo para nada, mas afinal estávamos cheios de tempo para dar, e quando damos esse tempo em prol da comunidade e daqueles que mais precisam, aí é que nos sentimos verdadeiramente realizados e verdadeiramente preenchidos. Parece-me que aqui já está alguma coisa daquela que é a nossa missão de alguma forma cumprida, por vermos nestas pessoas que ficam de coração cheio pela forma como podem pôr as suas vidas, o seu tempo, o seu saber ao serviço dos outros. É maravilhoso. Muito bem. E de que forma é que tu sentes que as pastorais, não é? Todas as equipas pastorais que passaram aqui nestes 2 episódios, não é? É que nós aproveitámos para fazer a apresentação das equipas pastorais. Portanto, de que forma então estas equipas pastorais promovem os valores cristãos
e a mensagem do Evangelho na vida cotidiana das pessoas. Porque isto as pessoas podem achar que é uma coisa pontual, não é? É só sábado à noite, é só... Pois. Claro. Não, ou seja, acima de tudo, aquela que é a nossa visão para as equipas pastorais é que sejam um conjunto de gente, um grupo de gente que reflete a sua questão em particular. Por exemplo, esperamos da pastoral juvenil, mais do que desenvolver atividades com jovens, façam eles mesmos essa reflexão acerca da própria fé no contexto da juventude. Portanto, que acima de tudo seja um grupo de oração, um grupo de reflexão, para que depois todas as atividades desenvolvidas vão beber a essa reflexão que foi feita por essa equipa pastoral. Portanto, é mais um grupo de discussão e aprofundamento daquela dimensão da fé, para que depois a paróquia possa servir melhor. Porque quando falamos de equipas pastorais, eu diria que falamos dos grandes pulmões deste que é o corpo que somos enquanto comunidade da parede. E por isso são estas equipas que, em primeira instância, em primeira mão, ajudam a que a comunidade esteja viva, pulsante, também com a própria reflexão que fazem e depois com as atividades que levam a cabo. Por isso diria que é vital a existência destas equipas em envolverem o máximo de pessoas possível e a chegarem ao máximo de pessoas possível. Muito bem, então eu deixei a pergunta mais difícil para o final. Muito bem. Que é, tu, não é, enquanto uma pessoa que vê, que vive e que estás muito presente na vida, não é, destas equipas pastorais, como é que tu sentes, quais sentes que serão os maiores desafios assim nos próximos anos que poderão vivenciar, não é, estas equipas pastorais, e como é que se calhar sentes que poderá ser possível superá-los? Eu acho que esses mesmos desafios que eu acho que, como dizias, Manela, que acontecerão daqui a uns anos, não sei se serão muito diferentes daqueles que nós já sentimos hoje. Eu acho que o primeiro passa por, vou dizer dois, que me lembrei agora. O primeiro passa pela articulação cada vez maior do trabalho das equipas pastorais entre si. Portanto, o entrosamento cada vez maior entre as pessoas da comunidade, para que mais do que iniciativas desgarradas, não é isso que nós queremos, seja um verdadeiro trabalho conjunto, um verdadeiro trabalho em comunidade, onde cada um encontra o seu lugar, onde os dons são postos a render, para que a Igreja, que é composta por todos, possa continuar a crescer e a estender esta sua missão de anunciar o Evangelho de Jesus a todos. Portanto, eu diria que o trabalho interno da comunidade, de uma maior ligação entre todos, de uma maior vinculação entre todos como uma grande família que somos, é um dos grandes desafios que nós hoje já experimentamos e que espero que continuemos a fazer caminho nesse sentido, de sermos cada vez mais uns com os outros. E depois, parece-me que o segundo desafio é mais ao nível do anúncio da fé, ou daquela que é a missão da Igreja junto do mundo. Como é que continuamos a conseguir chegar, particularmente àqueles lugares que o nosso querido Papa Francisco gosta de chamar periferias, como é que continuamos a chegar a esses lugares onde se calhar a transmissão da fé tem mais dificuldade de chegar. E acho que o mundo está pejado desses desafios hoje em dia, né? Como é que traduzimos em linguagem contemporânea para que as pessoas de hoje entendam aquilo que é o Evangelho de Jesus, aquilo que é a mensagem da fé, que no fundo é aquilo que nós temos para anunciar, e que é sempre uma ótima notícia, uma notícia maravilhosa. Oxalá nós, na nossa pequenez, saibamos expressá-la de maneira a que os nossos contemporâneos compreendam a riqueza, a grandeza daquilo que Deus nos vem trazer através do seu Filho Jesus. Exato. E eu acredito que este podcast, não é? O início deste novo meio, nós acreditamos que seja também para chegar, não é, às pessoas que eventualmente podem estar um bocadinho ali à volta da igreja com medo de entrar, claro. E que pelo menos sintam este primeiro chamamento, não é? Ou então pelo menos para descobrirem. Então eu quero agradecer muito a presença de vocês todos. E gostaria de saber se vocês gostariam de deixar algumas considerações finais, alguma coisa que gostariam de dizer. Eu já agora gostava só de acrescentar, parece que tem qualquer coisa para dizer. Não é? Força, Rafael! Eu há dias estava a dar uma catequese e apareceu-me um slide que eu já não me lembrava. Uma apresentação que já fiz há muito tempo, e era um slide final da apresentação, e aquilo bateu-me forte. E é uma expressão de alguém que eu admirei muito na minha vida toda, que é São João Paulo II. Foi o meu Papa, não é? O Papa da minha geração.
vi-o, estive a esta distância dele, foi para mim uma experiência emocionante e mexeu muito comigo, mas sobretudo há uma coisa que ele dizia e que diz e que ressoa, que é não tenham medo. Ele viveu todo o seu pontificado sobre esta dimensão do não tenham medo. E eu acho que esta mensagem é extremamente válida para as pessoas da comunidade. Não tenham medo de se envolver, não tenham medo de se comprometer, não tenham medo de... Nem sempre vai correr bem. De vez em quando vai haver umas chatices. Mas no final do dia, eu acho que o Senhor está connosco e faz-se visível também no trabalho que nós fazemos. Isto é tudo para a glória dele, não é para a nossa. Portanto, as pessoas não tenham medo, envolvam-se. A seara é muito grande e são precisa gente para malhar o centeio. Portanto, venham. Como o Rafael dizia, não tenham medo de se inscreverem, as portas estão escancaradas para poderem vir e passar estes dias connosco. Eu estava a ouvir e só estava a pensar que estou aqui à mesa às 3 virtudes teologais. Fé, a esperança no futuro, a caridade. Maravilha. É isso mesmo. Muito bem, então olha, não sei se quer mais alguém quer dizer alguma coisa. Queria agradecer novamente então o vosso tempo, a vossa disponibilidade, partilharem connosco então o trabalho das vossas equipas pastorais, agradecer também a presença do Padre Miguel e então aproveitar também para deixar uma mensagem de agradecimento a quem ficou aqui até ao fim deste nosso segundo episódio do nosso podcast, Somos Todos Parede, e agradecer então a vossa presença e também pedir-vos que não tenham medo, como disse o Rafael, nós não mordemos. Exatamente, como disse o Rafael, baseado obviamente no Papa João Paulo II. Muito obrigada então pela vossa presença e esperamos que vocês se sintam inspirados então em conhecer mais um bocadinho sobre a Paróquia de Paredo. Muito obrigada e até à próxima.